Quando Jesus morreu na cruz, uma sequência impressionante de acontecimentos tomou conta da história. O momento mais extraordinário, sem dúvida, foi sua ressurreição, mas antes que isso acontecesse, o Novo Testamento registra uma série de fatos que marcaram não apenas os discípulos, mas todo o mundo ao redor. Você já ouviu falar que o véu do templo se partiu ao meio, que a terra tremeu violentamente, que um homem rico cuidou de seu corpo ou que túmulos se abriram e mortos voltaram à vida? Esses episódios, narrados nos evangelhos, revelam uma resposta divina aos sofrimentos de Cristo e, embora alguns sejam mais conhecidos que outros, todos carregam um significado profundo. Antes de explorarmos cada detalhe, vale a pena entender o contexto. A crucificação não foi apenas um evento humano, mas um momento em que o próprio céu pareceu reagir. O primeiro sinal, porém, não ocorreu depois da morte de Jesus, mas durante suas últimas horas. Segundo o Evangelho de Marcos, ele foi pregado na cruz às 9 da manhã. Ao meio-dia, conforme relata Mateus, uma escuridão inexplicável cobriu toda a região e durou até às 3 da tarde. Na Bíblia, a escuridão muitas vezes simboliza o juízo divino, como visto em passagens como Amos e no livro de Êxodo, onde ela antecede grandes intervenções de Deus. O segundo acontecimento foi a ruptura do véu do templo. Os evangelhos de Mateus e Marcos descrevem que, no instante da morte de Jesus, a cortina que separava o Santo dos Santos, o lugar mais sagrado do templo, onde apenas o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano, rasgou-se de alto a baixo. Para muitos estudiosos, esse gesto representou o fim da barreira entre Deus e a humanidade, derrubada pela morte de Cristo. Outros acreditam que o véu também simbolizava a divisão entre judeus e gentios, um muro de separação que, segundo Paulo em Efésios, foi destruído por Jesus, unindo todos em um só povo. Logo em seguida, um terremoto sacudiu a terra. Embora tremores não fossem raros na região da Palestina, e se foi diferente, parecia carregar um peso sobrenatural. Teólogo Warren Wiersbe sugeriu que o abalo sísmico confirmava o cumprimento das exigências da lei por meio de Cristo. Alguns pesquisadores ainda relacionam o terremoto à abertura da rocha e ao rasgo do véu, como se a natureza estivesse ecoando a magnitude do que acabara de acontecer. O pastor Stu Weber comparou o evento a uma revolução espiritual, um sinal de que algo grandioso havia mudado para sempre. Após a morte de Jesus, seus discípulos não tinham recursos nem um local para sepultá-lo. Foi então que José de Arimateia, um homem influente e membro do Sinedrio que secretamente seguia Jesus, entrou em cena. Ele pediu a Pilatos o corpo do mestre e o governador romano permitiu. José comprou um lençol de linho fino e envolveu o corpo de Jesus antes de colocá-lo em um sepulcro novo, de sua propriedade. Ali, o corpo foi ungido com especiarias e uma grande pedra foi rolada na entrada para proteger o local de possíveis profanacões. No sábado, os chefes dos sacerdotes e os fariseus foram a Pilatos com uma preocupação. Lembravam-se de que Jesus havia dito que ressuscitaria ao terceiro dia. Para evitar que seus discípulos roubassem o corpo e espalhassem a história da ressurreição, pediram que a tumba fosse vigiada. Pilatos concordou e ordenou que guardas fossem colocados ali. Mas para onde foi Jesus após sua morte? Muitos cristãos acreditam que sua alma foi diretamente para a presença do Pai, especialmente por causa das palavras ditas ao ladrão crucificado ao seu lado. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. No entanto, ao analisar o Antigo Testamento e a passagem de Lucas 16, surge outra possibilidade. O ladrão arrependido pode ter sido levado ao seio de Abraão, um lugar de descanso para os justos, chamado de paraíso. Enquanto isso, Jesus desceu ao Sheol, o mundo dos mortos, não como um condenado, mas para cumprir sua missão. Ali, ele quebrou as portas do poder da morte, libertando figuras como Abraão, Isaque, Jaco, Davi e João Batista, preparando-os para o momento em que seriam levados ao seu. Na madrugada do domingo, enquanto os soldados vigiavam a tumba, um anjo de aparência resplandecente desceu do céu, colou a pedra da entrada e fez com que os guardas desmaiassem de medo. Quando Maria Madalena e outras mulheres chegaram ao sepulcro para ungir o corpo de Jesus com especiarias, encontraram a pedra removida. Ao entrarem, viram que o túmulo estava vazio. Confusas, depararam-se com dois homens vestidos de branco brilhante que lhes perguntaram: por que procuram entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou, como havia dito. As mulheres correram para contar aos discípulos, mas muitos acharam que era um delírio. Pedro e João, porém, foram ao sepulcro e confirmaram o que elas haviam dito. Pouco depois, Jesus apareceu a Maria Madalena, marcando o início de uma série de aparições que transformariam para sempre a fé dos discípulos e o curso da história. Cada um desses eventos, desde a escuridão até a ressurreição, não foi apenas um detalhe,
mas uma peça fundamental na construção do cristianismo, mostrando que a morte de Jesus não foi o fim, mas o começo de algo muito maior. Maria Madalena e as outras mulheres, ao deixarem o sepulcro para levar a notícia aos apostolos, foram surpreendidas por um encontro inesperado. Enquanto caminhavam, Jesus apareceu diante delas e as saudou com serenidade. Elas, tomadas pelo emocal, aproximaram-se e ele as instruiu a não temerem, ordenando que avisassem aos discípulos para que fossem a Galiléia, onde o veriam. João, por sua vez, relata esse encontro apenas depois que Maria Madalena já havia comunicado a Pedro e a ele o que vira no sepulcro, e após ambos terem confirmado a ausência do corpo. Enquanto as mulheres seguiam para contar o ocorrido aos apostolos, os soldados, ainda atordoados pelo que testemunharam, não ousaram relatar a verdade aos chefes dos sacerdotes. Temerosos das consequências, procuraram os líderes religiosos que, reunidos no Sinedrio, decidiram agir para sufocar qualquer possibilidade de que a ressurreição fosse aceita. Para isso, subornaram os guardas, instruindo-os a espalhar a mentira de que os discípulos haviam roubado o corpo de Jesus enquanto dormiam. Prometeram ainda intervir junto ao governador caso fossem questionados por terem falhado em sua vigilância. Os soldados, movidos pelo medo e pela ganância, aceitaram o acordo, e assim a versão falsa se espalhou entre o povo. Um dos eventos mais extraordinários registrados nos evangelhos ocorre logo após a morte de Jesus, mencionado apenas por Mateus. Segundo o relato, os sepulcros se abriram e muitos santos que haviam morrido ressuscitaram. Após a ressurreição de Cristo, eles deixaram suas tumbas e entraram em Jerusalém, onde foram vistos por muitos. Esse milagre, conhecido como a ressurreição dos santos, pode ter sido uma consequência do terremoto que abalou a terra no momento da morte de Jesus. Embora não haja detalhes sobre quem eram esses santos, muitos estudiosos acreditam que se tratava de figuras do Antigo Testamento, servindo como um sinal poderoso da vitória de Cristo sobre a morte e um prenúncio da ressurreição final que ocorrera no fim dos tempos. Antes de se apresentar aos apostolos, Jesus teve um momento crucial, o encontro com o Pai. Quando Maria Madalena tentou tocá-lo, ele a deteve, explicando que ainda não havia subido ao Pai. Esse detalhe sugere que, entre a ressurreição e as aparições aos discípulos, Jesus esteve diante de Deus, levando consigo aqueles que havia resgatado do Sheol, o reino dos mortos, para apresentá-los ao verdadeiro paraíso. Essa passagem ajuda a compreender por que, dias depois, Jesus permitiu que Tome tocasse em suas feridas, já que, naquele momento, sua missão junto ao Pai havia sido cumprida. Na mesma tarde da ressurreição, dois discípulos, não apostolos, deixaram Jerusalém em direção a Emaús, uma pequena aldeia a alguns quilômetros da cidade. Um deles, chamado Cleopas, caminhava ao lado de seu companheiro, ambos mergulhados em profunda tristeza e desilusão. Não conseguiam entender por que aquele homem, cujas palavras e milagres os haviam inspirado a deixar suas vidas para segui-lo, havia morrido de forma tal cruel. Enquanto conversavam sobre os últimos acontecimentos, um estranho se aproximou e começou a caminhar com eles. Por alguma razão, não o reconheceram. Ao longo do trajeto, Jesus os ouviu com atenção e, com paciência, explicou-lhes as Escrituras, mostrando que tudo o que havia acontecido era necessário para o cumprimento das profecias. Esse encontro, registrado apenas por Lucas, e um dos relatos mais tocantes da ressurreição, revelando como Cristo se revela aos que o buscam, mesmo quando não o reconhecem de imediato. Ao chegarem a Emaús, os dois discípulos insistiram para que o desconhecido ficasse e compartilhasse uma refeição com eles. Foi durante esse momento que Jesus, agindo como anfitrião, tomou o pão, abençoou-o, partiu e o entregou a eles. Nesse gesto, tal familiar e simbólico, seus olhos se abriram e finalmente o reconheceram. No mesmo instante, porém, ele desapareceu de sua vista. Tomados pela alegria e pela certeza do que haviam presenciado, os dois homens não perderam tempo. Voltaram imediatamente para Jerusalém, onde encontraram os 11 apóstolos e os demais discípulos reunidos. Com entusiasmo, contaram o que havia acontecido, mas muitos ainda duvidavam de suas palavras. Foi então que, no final daquele mesmo dia, Jesus apareceu no meio deles. A paz esteja convosco, disse, mostrando-lhes as marcas dos cravos em suas mãos e o ferimento em seu lado. Diante daquela visão, os discípulos, antes incrédulos, foram tomados pela certeza e pela alegria. A dúvida deu lugar à fé, e eles se tornaram testemunhas da ressurreição, prontos para anunciar ao mundo o que haviam visto. No entanto, um dos apóstolos não estava presente naquele momento. Tome. Quando os outros lhe contaram que haviam visto o Senhor, ele se recusou a acreditar. Se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e não puser o meu dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de modo algum crerei, declarou. Suas palavras revelavam uma incredulidade que só seria superada 8 dias depois, quando Jesus voltou a aparecer aos discípulos. Dessa vez, Tome estava entre eles. Jesus,
sem hesitar, dirigiu-se diretamente a ele. Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, chega também a tua mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Diante daquela prova irrefutável, Tominal teve como duvidar. Prostrando-se, exclamou, Senhor meu e Deus meu. Jesus, então, lhe disse, porque me viste, creste, bem-aventurados os que não viram e creram. Nos 40 dias que se seguiram à ressurreição, Jesus permaneceu na terra com um propósito claro, preparar seus discípulos para a missão que teriam pela frente. Sabendo que seu tempo entre eles era breve, ele apareceu várias vezes, tanto a grupos quanto a indivíduos, ensinando, consolando e fortalecendo sua fé. Muitas dessas aparições não foram registradas nos evangelhos, mas as que foram deixam claro que Jesus queria que seus seguidores soubessem, sem sombra de dúvida, que ele havia vencido a morte. Em algumas ocasiões, ele comia com eles, em outras, desaparecia repentinamente, mas em todas deixava uma lical ou uma confirmacal de sua presença viva. Por fim, pouco antes de sua ascensão, Jesus reuniu seus discípulos em um monte na Galileia e lhes deu uma ordem que ecoaria a través dos séculos. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Essas palavras, conhecidas como a grande comissão, não eram apenas um chamado, mas uma promessa, a de que, mesmo ausente fisicamente, Jesus estaria sempre com eles. Foi ali, nas colinas da Galileia e mais tarde no Monte das Oliveiras, que ele os encarregou de levar a mensagem da redenção a todos os povos, estabelecendo as bases para a expansão do cristianismo. A partir daquele momento, os discípulos, antes temerosos e desorientados, se tornaram arautos de uma fé que mudaria o mundo com a missão clara de espalhar o evangelho por todos os cantos da terra, para que mais pessoas conhecessem a salvação e fossem batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus lhes concedeu autoridade sobre as forças do mal. Esse momento, registrado nos capítulos 10 e 9 dos Evangelhos, marca também a ascensão de Cristo, um evento central na fé cristã, pois nele o Filho de Deus foi exaltado e glorificado, reafirmando sua natureza divina. A narrativa de Lucas 24 descreve com clareza esse instante. Enquanto abençoava seus discípulos, Jesus foi elevado aos céus diante de seus olhos. Eles, tomados de reverência, o adoraram e retornaram a Jerusalém com alegria transbordante. Já no primeiro capítulo de Atos dos Apóstolos, vemos Jesus instruindo-os a permanecer na cidade até que recebessem o Espírito Santo. Então, diante de todos, ele foi elevado e uma nuvem o ocultou de sua vista. Enquanto os discípulos ainda olhavam para o céu, perplexos, dois homens vestidos de branco apareceram e lhes perguntaram: por que vossos estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que foi elevado dentre vossos, voltara da mesma forma como viram subir. A ascensão não apenas confirmou a divindade de Cristo, mas também estabeleceu uma promessa. Ele não voltaria como Lázaro para morrer novamente, mas como o Senhor vitorioso sobre a morte. 50 dias após a ressurreição, a igreja celebra o Pentecostes, a festa que marca a descida do Espírito Santo sobre Maria e os apóstolos. Reunidos em oração, eles ouviram um som como de um vento impetuoso que encheu o lugar onde estavam. Línguas de fogo pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito, passando a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia. A multidão, atraída pelo barulho, se aproximou e ficou maravilhada ao ouvir os discípulos proclamando as grandezas de Deus em seus próprios idiomas. Entre os presentes havia pessoas de diversas regiões: Partia, Media, Elau, Mesopotâmia, Judéia e até mesmo de Roma. Alguns, incrédulos, zombaram, dizendo que estavam embriagados. Mas aquele momento não era de embriaguez, e sim de poder. O Espírito Santo havia descido para capacitar os discípulos a cumprir a missão que Jesus lhes confiara. Foi assim que nasceu a Igreja de Jerusalém, a primeira comunidade cristã, fundada sobre os ensinamentos de Jesus e consolidada no século I, em meio ao contexto judaico-romano. Para muitos cristãos, a Igreja não é apenas uma instituição, mas o próprio corpo de Cristo ressuscitado, vivo e atuante no mundo. No entanto, os primeiros passos dessa comunidade não foram isentos de desafios. Um exemplo marcante está registrado no capítulo 5 de Atos dos Apóstolos, quando Ananias e Safira, membros da igreja primitiva, tentaram enganar os apóstolos. Naquela época, os seguidores de Jesus viviam em comunhão, compartilhando seus bens para suprir as necessidades uns dos outros. Um homem chamado Barnabé, por exemplo, vendeu um terreno e entregou todo o valor aos apóstolos. Ananias e Safira, porém, venderam uma propriedade e, em segredo, retiveram parte do dinheiro, apresentando apenas uma porcal como oferta. Quando Ananias entregou o valor a Pedro, o apóstolo o confrontou: porque vós se permitiu que Satanás enchesse seu coração a ponto de mentir ao Espírito Santo?
Ao ouvir essas palavras, Ananias caiu morto. 3 horas depois, Safira chegou e, sem saber do ocorrido, repetiu a mentira. Pedro a questionou: como vossos combinaram testar o Espírito do Senhor? E ela também tombou sem vida. Esse episódio, embora severo, serviu como um alerta sobre a seriedade da vida em comunidade e a santidade que Deus exige de seu povo. Com o passar do tempo, os apostolos começaram a se dispersar, cumprindo a ordem de Jesus de levar o evangelho a todas as nações. Marcos 16:19-20 relata que, após a ascensão, eles saíram pregando por toda parte, acompanhados de sinais e maravilhas. Segundo a tradição registrada por Eusébio de Cesareia, cada um seguiu para uma região diferente, enfrentando perseguições e dificuldades, mas também colhendo frutos. Não foi imediatamente após o Pentecostes que essa dispersão ocorreu, mas pouco depois, à medida que a perseguição se intensificava. Um dos primeiros mártires foi Tiago, o maior, filho de Zebedeu e irmão de João. Ele era sobrinho de Maria, mãe de Jesus, pois sua mãe, Salome, era irmã dela. Tiago foi um dos 3 discípulos mais próximos de Jesus, testemunhando momentos cruciais, como a ressurreição da filha de Jairo, a transfiguração no Monte Tabor e a agonia no Getsemane. Ele se tornou o primeiro apóstolo a ser martirizado, por ordem de Herodes Agripa I, por volta do ano 44 DC. Herodes Agripa I, neto de Herodes o Grande, reinou sobre a Judeia entre os anos 11 a CE 44 DC. Foi um dos maiores perseguidores dos primeiros cristãos. Sua morte, descrita em Atos 12, ocorreu de forma repentina e dramática. Durante uma festa em Cesareia, ele proferiu um discurso que agradou tanto a multidão que as pessoas começaram a aclamá-lo como um deus. Herodes, em vez de rejeitar a adoração, aceitou-a com orgulho. Imediatamente, um anjo do Senhor o feriu e ele foi consumido por vermes, morrendo em agonia. Esse episódio serviu como um lembrete poderoso de que Deus não divide sua glória com ninguém. A vida, morte e ressurreição de Jesus não foram apenas eventos históricos, mas o ponto central da fé cristã. Ele é o único ser que é 100% Deus e 100% homem, e sua obra na cruz desencadeou uma série de acontecimentos que mudaram para sempre a história da humanidade. Desde a grande comissão até a formação da igreja, passando pela perseguição dos primeiros cristãos e a expansão do evangelho. Cada etapa revela o plano redentor de Deus e acaba que essas verdades não apenas informem, mas também inspirem uma fé viva e comprometida. Afinal, um povo que desconhece sua história está fadado a repeti-la. E você já refletiu sobre como esses eventos moldaram não apenas o cristianismo, mas o mundo como o conhecemos hoje?